E assim, se você quiser aliviar um pouco do estresse em sua vida, apenas diminua a velocidade, apenas desacelere. E talvez tenha que fazer 5, 10, 20 plaquinhas e colocar por toda a sua casa. Desacelere, 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 desacelere. Amém? Minha família me provoca, embora não seja engraçado, é parte do meu. Isto mostra como sou. Eu estou sempre pronta para a próxima coisa, enquanto uma outra está acontecendo. E assim, quando estou na metade do caminho de casa, de onde estamos voltando, pego as chaves da minha porta. Fico pronta para abrir a porta quando chegar lá. E minha filha me leva a muitos lugares e ela diz: mãe, você poderia, por favor, esperar até que eu estacione o carro antes de você abrir a porta e tentar sair dele? Não sei por que sou assim, mas eu fico com a mão na maçaneta, sabe? Deixe-me dizer, pode não haver nenhum evento, mas eu estou pronta. Uma vez eu não estava prestando atenção e nós alugamos carros aqui e ali, e nós temos vários carros brancos e o carro no qual me levam para casa é um carro branco. E um dia eu saí de um restaurante em Santo Luz e havia um carro branco lá e eu entrei nele. Bem, adivinha, eu entrei no carro de alguém que me conhecia. Da televisão, ela se assustou. E ela ficou... Ah! Então, sabe, eu faço essas coisas. Eu gostaria de ter a personalidade do Dave, mas eu não tenho. Eu não tenho. E Obrigada. Deus me faz mais parecida com vocês para que possam se identificar comigo. Amém? Eu pensei que era o Dave. Não é o Dave, não posso dizer oi para você. Cada pensamento e cada palavra é uma semente que produz algo em nossa vida. O homem oculto do coração é a nossa parte mais importante, mas temos que saber que ele não ficará escondido para sempre. Lucas 12:2 diz: nada está tão encoberto que não seja revelado ou escondido que não seja dado a conhecer. Ok, agora, há um livro que eu tenho desde que eu fui cheia do Espírito Santo em 76, chamado Vem Embora, Meu Amado. Não sei se alguém aqui tem esse livro ou não, mas eu quero ler algumas declarações dele. É um livro do tipo devocional, sabe? Como posso te dar cura para o seu corpo enquanto há ansiedade em sua mente? Tudo bem, como posso te dar cura para o seu corpo enquanto há ansiedade em sua mente? Você terá muita dificuldade em ser saudável se preocupando o tempo todo. Enquanto houver falta de paz em seus pensamentos, haverá doenças em seu corpo. Você tem necessidade de muitas coisas, mas uma coisa em particular deve desenvolver para sua própria preservação. E isso é uma absoluta confiança no cuidado amoroso de Deus. Veja, quanto mais você sabe que Deus... A Bíblia diz, lance seus cuidados, pois Ele cuida de você. E eu lhes apresento o Senhor entregue seus cuidados, Dave Maier. Então, sabe, ele cresceu como cristão, ele teve grandes momentos com Deus, mesmo quando criança, e eu cresci em uma bagunça, e assim, ele tinha uma vantagem inicial sobre mim. E alguns de nós não conseguiram evitar a maneira como fomos criados. E alguns tiveram um começo melhor do que outros, mas provavelmente a maior parte não teve um grande começo. Porque o diabo começa a tentar trabalhar em nossas vidas muito cedo e deixe-me dizer, se você teve ótimos pais que te encorajaram e te criaram direito,
você tem que prostrar e agradecer a Deus. Amém? Porque você não tem ideia da diferença que isto faz em sua vida. Dizem que sua personalidade é formada nos primeiros anos de sua vida. E assim, quando você começa mal, tem que realmente trabalhar com Deus para ter um bom final. Mas tudo bem. Deus usa tudo isso se deixarmos. Acho que não há nada pior do que se sentir mal o tempo todo. Deus quer que nos sintamos bem para que possamos ser enérgicos e apaixonados, desfrutando a vida, gostando de fazer as coisas. E quando você está estressado, fica irritadiço e difícil de lidar, isso traz dores de cabeça, de estômago e todas essas coisas. E aí, corremos para o médico, pegamos várias receitas, tomamos vários remédios, e aí eles começam a lutar uns contra os outros aqui dentro. Vamos lá. Já passei por isso. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Somente quando sua mente está em descanso é que seu corpo consegue desenvolver saúde. Então, se você está doente, está tentando trabalhar com Deus para ficar bem, uma das coisas que você deve tentar aprender a fazer é não se preocupar, nem mesmo com a sua saúde. A preocupação é uma força ativamente destrutiva. A ansiedade produz tensão e a tensão é o caminho para a dor. Uau! Nós poderíamos ficar aqui o dia todo, não é mesmo? O medo é devastador para o bem-estar físico do corpo. E eu cresci com medo. Minha vida estava enraizada no medo. A raiva joga veneno em seu sistema que nenhum antibiótico pode curar. Pense nisso. Eu era uma pessoa zangada, eu estava zangada com o que tinha acontecido comigo, mas não sabia que era disso que estava com raiva, então tudo me deixava com raiva. Isso afeta a nossa saúde. Vocês ainda estão por aí? Ok. Obrigada, eu te amo também. Continue me amando desse jeito, viu? Ok. Provérbios 14:30. Agora vou provar isso dentro da palavra. Uma mente e um coração calmos, imperturbáveis, são vida e saúde para o corpo. O que foi que eu disse? Mas nós lemos isso e não aplicamos à nossa própria vida. E esta é uma bela escritura, mas e se aplicarmos isso à nossa vida? Você tem uma mente e um coração calmos e imperturbáveis? Quanto tempo você passa com raiva? Quanta falta de perdão você tem em sua vida? O quanto se apressa? Quanto de estresse você tem? No que está gastando tempo em sua vida que não está te dando nenhum fruto e que você poderia cortar e se dar mais tempo? Mas você não faz isso por qualquer razão que seja, sabe? E quanto mais você age assim, mais viciado fica em agir assim. E em breve não consegue fazer nada além disso, não sabe mais como descansar, porque acho que descansar é chato. Uma mente e um coração calmos e imperturbáveis são a vida e a saúde do corpo, mas a inveja, o ciúme, a ira, que é a raiva, são como a podridão nos ossos. Uau! Há algumas das emoções negativas que podem afetar sua saúde. Eu acabei de ler uma lista aqui. A raiva, o ciúme, a inveja, a autopiedade, falta de perdão, ódio, ressentimento, medo, amargura,
desânimo, desespero, desesperança, descontentamento, reclamação, julgamento, como também a crítica. Só para começar. Sua energia física é um dom de Deus confiado a você para ser empregado para a sua glória. Então é um pecado pegar os seus dons e desperdiçá-los através das emoções malignas e uma disposição azeda. Não seja difícil de lidar. É melhor você não conseguir o que quer e permanecer feliz? Vamos lá. É melhor você não conseguir o que quer e permanecer doce e feliz do que ficar brigando e discutindo com alguém tentando conseguir o que quer. E eu estou falando comigo também. Eu não sei como você é, mas quero comer onde eu quero comer. Eu quero assistir o que eu quero assistir na TV. Mas eu sei que ninguém aqui é desse jeito. Você não ama ter o poder sobre o controle remoto? É tão divertido. Você não pode arriscar a dar rédea solta aos pensamentos. Tudo que você semear em secreto no pensamento, isso você colherá. Semeie amor e bondade e será recompensado abertamente. Semeie caridade e perdão e colherá na mesma moeda. Semeie generosidade e gratidão e você nunca se sentirá pobre. Semeie esperança e será realizado. Semeie louvores e você colherá alegria. Semeie abundantemente e colherá abundantemente. Agora, a Bíblia diz, um coração alegre é como um remédio. Alguns já devem ter me ouvido contar a história de um homem que estava morrendo. E ele pegou um monte de filmes engraçados. Quem já ouviu isso? Ele pegou um monte de filmes e só assistia filmes engraçados. E ele ria. E ele ficou totalmente curado. Apenas rindo. Me lembro de uma vez em que tive uma dor de cabeça muito forte. Eu estava sentado à mesa com várias pessoas e alguém fez algo engraçado. E eu ri com uma gargalhada de doer a barriga que durou uns 5 minutos. E, de repente, quando eu parei, minha cabeça já não doía mais. Então, acho que quanto mais felizes nós somos, mais saudáveis nós ficamos. Quantos aqui concordam comigo? E assim, eu acho que nem a igreja precisa ser tão... Estamos na casa de Deus. Amém? Eu vou te dar uma sugestão. Quando entrar na internet, não procure fofocas, procure coisas engraçadas. Tem tanta coisa fofa sobre crianças, coisas que fazem você rir em alta voz, sentado sozinho. De volta a Provérbios 17, 22. Um coração alegre é como um remédio, mas um espírito abatido seca os ossos. Agora, eles falavam muito sobre ossos na Bíblia, então... Mas seus ossos, se você tem problemas nos seus ossos, então você tem problemas em sua carne. Um espírito abatido é aquele que está triste, abatido, deprimido, derrotado, em desespero ou desânimo. Ossos secos podem resultar em artrite e muitas outras ites. Salmo 109, do 16 ao 18. Diz, porque o homem iníquo, não se lembrou sinceramente de mostrar misericórdia, mas seguiu e perseguiu os pobres, os necessitados e os abatidos de coração. Ele estava sempre pronto para matar, então esse não era um cara legal. Ele amava amaldiçoar, e isso veio de volta para ele. Ele não se deleitava em abençoar, isso estava longe dele. Então ele se cobriu de maldição como uma veste, e isto se infiltrou em sua vida interior como água e como óleo em seus ossos.
Os ossos significam força, firmeza e solidez do corpo. Uma pessoa que é descrita como tendo ossos fracos era alguém que era fraco, doente ou sempre se sentindo mal. Sabe, nós somos um ser tripartite, corpo, alma e espírito, e cada parte de nós afeta nossas outras partes. Somente afeta suas emoções afetam o seu espírito. Um espírito cheio de Deus pode afetar o seu corpo, afetar suas emoções, afetar sua mente. Então temos que entender que o tipo de pensamentos e a quantidade de estresse que temos em nossa vida nos afeta espiritualmente, mas também nos afeta fisicamente. Quantos concordam comigo aqui hoje? Ok. Agora, é bom sentar e concordar, mas você deve ser sincero e dizer: eu estou fazendo isso, então tome a decisão de fazer algumas mudanças. Se você não fizer nenhuma mudança, nada vai mudar. Você pode ouvir a mensagem, sublinhar em sua Bíblia, comprar o CD, pode o que quer que seja, mas a mudança é a única coisa. E sabe, quero te dizer, eu acredito. Como eu disse, não sei o que está acontecendo com todos, alguns podem estar passando por algumas doenças e tiveram um relatório muito ruim do médico, então vou dizer algo, e se não se encaixa em você, então não aceite isso. Eu acredito que a maioria de nós pode fazer algumas mudanças muito positivas em nossa vida que nos ajudarão a nos sentir muito melhor fisicamente do que estamos nos sentindo. Amém? E sentir-se bem é muito importante para a sua vida espiritual. Se não se sente bem, não tem vontade de orar. Se não se sente bem, não quer fazer nada por ninguém. Se não se sente bem, fica rabugento. Vamos lá. E assim fica mais difícil de ser e de se comportar como um cristão maduro se não se sente bem. E acho que não temos falado disso o suficiente na igreja. Às vezes não ensinamos lições da vida prática o suficiente. Acho que precisamos ter uma boa doutrina. Acho que isso é importante. Você precisa saber no que acredita e por que acredita, mas não precisa saber disso toda semana. Toda semana. Você tem que saber como viver. Você precisa saber como viver. Ouça-me, você precisa saber como viver uma vida que vai fazer com que outras pessoas queiram ter o que você tem. E não precisa sair pregando para todo mundo que vê, é só ser um cristão. Você pode ir à igreja, ter um adesivo no carro, um broche escrito Jesus na camisa, uma cruz no seu pescoço e uma tatuagem de Jesus. Pode ter tudo isso, mas sabe, há uma história na Bíblia que eu absolutamente amo. Jesus diz que estava com fome. Ele viu uma figueira à distância e havia folhas nela. Ele foi a ela para pegar algo para comer, mas não havia fruto. Então ele amaldiçoou aquela figueira. E eu sentia pena daquela figueira, aí eu pensava, não foi culpa dela que ela não tivesse fruto? Mas tem uma nota de rodapé na Bíblia, amplificada na parte inferior, que diz que a figueira, quando tem folhas, ela deve dar frutos. Assim, muitos cristãos têm folhas, mas não têm nenhum fruto. Pregam um adesivo no para-choque, eles vão à igreja, levam a Bíblia para o trabalho para parecerem espirituais, sabe? Eles se afastam de todo mundo na hora do almoço para lerem suas Bíblias. Isso só faz as pessoas odiar até o pensamento de servir a Deus mais do que já odeiam, porque pensam que você não pode se divertir, não pode rir, não pode brincar. Temos que agir normalmente, não como um pecador normal, mas precisamos apenas... Somos pessoas.
E quanto mais feliz você for, então mais as pessoas vão querer o que você tem. Amém? Quanto mais gentil você for, mais as pessoas vão querer o que você tem. Quanto mais você fizer por outras pessoas, então mais isso será notado e elas perguntarão sobre isso. E quando você começa a ser gentil com seus inimigos, cara, agora então entramos num território pesado. Agora imagine se alguém no seu trabalho tivesse te tratado muito mal. E você fosse esse cristão amoroso que quer servir a Deus de todo o coração, não importa o que custe. E você ouve que o carro da pessoa quebrou, e na verdade foi um problema no motor, e isto vai levar umas 6 semanas para consertá-lo. E ele terá que andar de ônibus para trabalhar, com 3 conexões, e você oferece a essa pessoa que não tem sido legal com você, e eu ficaria feliz em levá-lo e buscá-lo para casa depois do trabalho, mesmo que seja muito fora do seu caminho. Não. Agora você está prestes a estragar o dia do diabo. Deixe-me dizer algo. Romanos 12, 21 é uma das escrituras mais importantes da Bíblia. E ouça, pois isso é muito simples. Nós vencemos o mal com o bem. Você vê alguém que deveria amar e não liga para ele há 3 anos. Eu não tenho notícias suas há tanto tempo. Ah, andei muito ocupado. Não, você só não quis ligar. A única maneira de ser livre é sendo sincero consigo mesmo. Você não pode ser liberto enganando a si mesmo nem argumentando. Amém? Faça algum tipo de movimento. Sabe, quando comecei a me exercitar, Senhor misericórdia. Eu fui fazendo um programa onde você ia e pegava uma rotina de exercício da academia, ia para casa e fazia por 6 semanas e voltava e pegava outro programa. Eu não entendi muito bem, não me foi explicado, mas me deram 2 treinos e eu deveria fazer um num dia e o outro no dia seguinte. Mas eu não sabia, então fiquei fazendo tudo aquilo todos os dias. Eu estava demorando 1h45. Eu ficava com tanta dor que quando eu sentava no vaso, eu tinha que orar para me levantar. Mas graças a Deus, agora já venho me exercitando há uns 17 anos. Mas então, já o meu marido Dave, ele se exercita há 60 anos. E alguns de vocês dizem, eu gostaria de parecer com Dave quando eu tiver sua idade. Ele não conseguiu, só querendo. Vamos, eu estou tentando ser doce. Salmo 6, do 1 ao 7. Ó Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me discipline e me castigue no teu grande furor. Tenha misericórdia de mim, seja gracioso comigo, ó Senhor, porque sou fraco, desfalecido, murcho. Ó Senhor, cura-me, pois meus ossos estão perturbados. Meu interior, assim como meu corpo, também está extremamente agitado e perturbado. Mas tu, ó Senhor, até quando não falará mais de paz para mim? Volte para o meu alívio, ó Senhor, livra a minha vida. Salva-me por causa do teu amor e misericórdia inabaláveis. Pois da morte não há lembrança de ti. No Sheol, o lugar dos mortos, quem te dará graças? E ouça, estou cansado dos meus gemidos. Toda noite molho meu travesseiro com lágrimas. Eu enxugo meu choro com meu manto. Meus olhos se escureceram por causa da dor. Ele está dizendo que a tristeza afetou sua visão.
Vamos, é melhor você ficar feliz até o fim. Salmo 32:3. Quando mantive silêncio antes de confessar, os meus ossos foram despedaçados pelos meus gemidos durante todo o dia. Uma das melhores coisas para você fazer é se purificar com Deus. Não tenha pecados ocultos em sua vida que fica tentando manter escondido. Arranque isso, jogue fora. A confissão tira isso de você. E tirar isso de você impede que isso te devore. Passamos despercebidos daquela escritura em Tiago que diz: confessai suas culpas uns aos outros para serem curados. Não gostamos de dizer a uma outra pessoa: eu agradeceria se você orasse por mim, eu tenho tido problemas com meu temperamento. Não queremos que os outros saibam. Confessai as suas culpas uns aos outros para serem curados e restaurados. Veja, não mantenha as coisas dentro de você. São os nossos segredos que nos adoecem. E assim, se você quiser aliviar um pouco do estresse em sua vida, apenas diminua a velocidade, apenas desacelere. E talvez tenha que fazer 5, 10, 20 plaquinhas e colocar por toda a sua casa. Desacelere, 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 desacelere. Amém? Minha família me provoca, embora não seja engraçado. É parte do meu. Isto mostra como sou. Eu estou sempre pronta para a próxima coisa, enquanto uma outra está acontecendo. E assim, quando estou na metade do caminho de casa, de onde estamos voltando, pego as chaves da minha porta. Fico pronta para abrir a porta quando chegar lá. E minha filha me leva a muitos lugares e ela diz: mãe, você poderia, por favor, esperar até que eu estacione o carro antes de você abrir a porta e tentar sair dele? Não sei por que sou assim, mas eu fico com a mão na maçaneta, sabe? Deixe-me dizer, pode não haver nenhum evento, mas eu estou pronta. Uma vez eu não estava prestando atenção e nós alugamos carros aqui e ali, e nós temos vários carros brancos, e o carro no qual me levam para casa é um carro branco. E um dia eu saí de um restaurante em Santo Luz e havia um carro branco lá e eu entrei nele. Bem, adivinha, eu entrei no carro de alguém que me conhecia. Da televisão, ela se assustou. E ela ficou: ah! Então, sabe, eu faço essas coisas. Eu gostaria de ter a personalidade do Dave, mas eu não tenho. Eu não tenho. E obrigada. Deus me faz mais parecida com vocês para que possam se identificar comigo. Amém? Eu pensei que era o Dave. Não é o Dave, não posso dizer oi para você. Cada pensamento e cada palavra é uma semente que produz algo em nossa vida. O homem oculto do coração é a nossa parte mais importante, mas temos que saber que ele não ficará escondido para sempre. Lucas 12:2 diz: nada está tão encoberto que não seja revelado, ou escondido que não seja dado a conhecer. Ok, agora, há um livro que eu tenho desde que eu fui cheia do Espírito Santo em 76, chamado Vem Embora, Meu Amado. Não sei se alguém aqui tem esse livro ou não, mas eu
ler algumas declarações dele, é um livro do tipo devocional, sabe? Como posso te dar cura para o seu corpo enquanto há ansiedade em sua mente? Tudo bem, como posso te dar cura para o seu corpo enquanto há ansiedade em sua mente? Você terá muita dificuldade em ser saudável se preocupando o tempo todo. Enquanto houver falta de paz em seus pensamentos, haverá doenças em seu corpo. Você tem necessidade de muitas coisas, mas uma coisa em particular deve desenvolver para sua própria preservação. E isso é uma absoluta confiança no cuidado amoroso de Deus. Veja, quanto mais você sabe que Deus... A Bíblia diz, lance seus cuidados, pois Ele cuida de você. E eu lhes apresento o Senhor entregue seus cuidados, Dave Meyer. Então, sabe, ele cresceu como cristão, ele teve grandes momentos com Deus, mesmo quando criança, e eu cresci em uma bagunça, e assim, ele tinha uma vantagem inicial sobre mim. E alguns de nós não conseguiram evitar a maneira como fomos criados. E alguns tiveram um começo melhor do que outros, mas provavelmente a maior parte não teve um grande começo. Porque o diabo começa a tentar trabalhar em nossas vidas muito cedo, e deixe-me dizer, se você teve ótimos pais que te encorajaram e te criaram direito, você tem que prostrar e agradecer a Deus. Amém? Porque você não tem ideia da diferença que isto faz em sua vida. Dizem que sua personalidade é formada nos primeiros anos de sua vida. E assim, quando você começa mal, tem que realmente trabalhar com Deus para ter um bom final. Mas tudo bem. Deus usa tudo isso se deixarmos. Acho que não há nada pior do que se sentir mal o tempo todo. Deus quer que nos sintamos bem para que possamos ser enérgicos e apaixonados, desfrutando a vida, gostando de fazer as coisas. E quando você está estressado, fica irritadiço e difícil de lidar, isso traz dores de cabeça, de estômago e todas essas coisas. E aí, corremos para o médico, pegamos várias receitas, tomamos vários remédios, e aí eles começam a lutar uns contra os outros aqui dentro. Vamos lá. Já passei por isso. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Somente quando sua mente está em descanso é que seu corpo consegue desenvolver saúde. Então, se você está doente, está tentando trabalhar com Deus para ficar bem, uma das coisas que você deve tentar aprender a fazer é não se preocupar, nem mesmo com a sua saúde. A preocupação é uma força ativamente destrutiva. A ansiedade produz tensão e a tensão é o caminho para a dor. Uau! Nós poderíamos ficar aqui o dia todo, não é mesmo? O medo é devastador para o bem-estar físico do corpo. E eu cresci com medo. Minha vida estava enraizada no medo. A raiva joga veneno em seu sistema que nenhum antibiótico pode curar. Pense nisso. Eu era uma pessoa zangada, eu estava zangada com o que tinha acontecido comigo, mas não sabia que era disso que estava com raiva, então tudo me deixava com raiva. Isso afeta a nossa saúde. Vocês ainda estão por aí? Ok. Obrigada, eu te amo também. Continue me amando desse jeito, viu? Ok.
Provérbios 14:30. Agora vou provar isso dentro da palavra. Uma mente e um coração calmos, imperturbáveis, são vida e saúde para o corpo. O que foi que eu disse? Mas nós lemos isso e não aplicamos à nossa própria vida. E esta é uma bela escritura, mas... E se aplicarmos isso à nossa vida? Você tem uma mente e um coração calmos e imperturbáveis? Quanto tempo você passa com raiva? Quanta falta de perdão você tem em sua vida? O quanto se apressa? Quanto de estresse você tem? No que está gastando tempo em sua vida que não está te dando nenhum fruto e que você poderia cortar e se dar mais tempo? Mas você não faz isso por qualquer razão que seja, sabe? E quanto mais você age assim, mais viciado fica em agir assim. E em breve não consegue fazer nada além disso, não sabe mais como descansar, porque acho que descansar é chato. Uma mente e um coração calmos e imperturbáveis são a vida e a saúde do corpo, mas a inveja, o ciúme, a ira, que é a raiva, são como a podridão nos ossos. Uau! Há algumas das emoções negativas que podem afetar sua saúde. Eu acabei de ler uma lista aqui. A raiva, o ciúme, a inveja, a autopiedade, falta de perdão, ódio, ressentimento, medo, amargura, desânimo, desespero, desesperança, descontentamento, reclamação, julgamento, como também a crítica. Só para começar. Sua energia física é um dom de Deus confiado a você para ser empregado para a sua glória. Então é um pecado pegar os seus dons e desperdiçá-los através das emoções malignas e uma disposição azeda. Não seja difícil de lidar. É melhor você não conseguir o que quer e permanecer feliz? Vamos lá. É melhor você não conseguir o que quer e permanecer doce e feliz do que ficar brigando e discutindo com alguém tentando conseguir o que quer. E eu estou falando comigo também. Eu não sei como você é, mas quero comer onde eu quero comer. Eu quero assistir o que eu quero assistir na TV. Mas eu sei que ninguém aqui é desse jeito. Você não ama ter o poder sobre o controle remoto? É tão divertido. Você não pode arriscar a dar rédea solta aos pensamentos. Tudo que você semear em secreto no pensamento, isso você colherá. Semeie amor e bondade e será recompensado abertamente. Semeie caridade e perdão e colherá na mesma moeda. Semeie generosidade e gratidão e você nunca se sentirá pobre. Semeie esperança e será realizado. Semeie louvores e você colherá alegria. Semeie abundantemente e colherá abundantemente. Agora, a Bíblia diz, um coração alegre é como um remédio. Alguns já devem ter me ouvido contar a história de um homem que estava morrendo. E ele pegou um monte de filmes engraçados. Quem já ouviu isso? Ele pegou um monte de filmes e só assistia filmes engraçados. E ele ria. E ele ficou totalmente curado. Apenas rindo. Me lembro de uma vez em que tive uma dor de cabeça muito forte. Eu estava sentado à mesa com várias pessoas e alguém fez algo engraçado. E eu ri com uma gargalhada de doer a barriga que durou uns 5 minutos. E, de repente, quando eu parei, minha cabeça já não doía mais. Então, acho que quanto mais felizes nós somos, mais saudáveis nós ficamos. Quantos aqui concordam comigo? E assim, eu acho que nem a igreja precisa ser tão...
Estamos na casa de Deus. Amém? Eu vou te dar uma sugestão. Quando entrar na internet, não procure fofocas, procure coisas engraçadas. Tem tanta coisa fofa sobre crianças, coisas que fazem você rir em alta voz, sentado sozinho. De volta a Provérbios 17, 22. Um coração alegre é como um remédio, mas um espírito abatido seca os ossos. Agora, eles falavam muito sobre ossos na Bíblia, mas seus ossos, se você tem problemas nos seus ossos, então você tem problemas em sua carne. Um espírito abatido é aquele que está triste, abatido, deprimido, derrotado, em desespero ou desânimo. Ossos secos podem resultar em artrite e muitas outras ites. Salmo 109, do 16 ao 18. Diz, porque o homem iníquo não se lembrou sinceramente de mostrar misericórdia, mas seguiu e perseguiu os pobres, os necessitados e os abatidos de coração. Ele estava sempre pronto para matar, então esse não era um cara legal. Ele amava amaldiçoar, e isso veio de volta para ele. Ele não se deleitava em abençoar, isso estava longe dele. Então ele se cobriu de maldição como uma veste, e isto se infiltrou em sua vida interior como água e como óleo em seus ossos. Os ossos... significam força, firmeza e solidez do corpo. Uma pessoa que é descrita como tendo ossos fracos era alguém que era fraco, doente ou sempre se sentindo mal. Sabe, nós somos um ser tripartite, corpo, alma e espírito, e cada parte de nós afeta nossas outras partes. Somente afeta suas emoções afetam o seu espírito. Um espírito cheio de Deus pode afetar o seu corpo, afetar suas emoções, afetar sua mente. Então temos que entender que o tipo de pensamentos e a quantidade de estresse que temos em nossa vida nos afeta espiritualmente, mas também nos afeta fisicamente. Quantos concordam comigo aqui hoje? Ok. Agora, é bom sentar e concordar, mas você deve ser sincero e dizer: eu estou fazendo isso, então tome a decisão de fazer algumas mudanças. Se você não fizer nenhuma mudança, nada vai mudar. Você pode ouvir a mensagem, sublinhar em sua Bíblia, comprar o CD, pode o que quer que seja, mas a mudança é a única coisa. E sabe, quero te dizer, eu acredito. Como eu disse, não sei o que está acontecendo com todos, alguns podem estar passando por algumas doenças e tiveram um relatório muito ruim do médico, então vou dizer algo, e se não se encaixa em você, então não aceite isso. Eu acredito que a maioria de nós pode fazer
Há algumas mudanças muito positivas em nossa vida que nos ajudarão a nos sentir muito melhor fisicamente do que estamos nos sentindo. Amém? E sentir-se bem é muito importante para a sua vida espiritual. Se não se sente bem, não tem vontade de orar. Se não se sente bem, não quer fazer nada por ninguém. Se não se sente bem, fica rabugento. Vamos lá. E assim fica mais difícil de ser e de se comportar como um cristão maduro se não se sente bem. E acho que não temos falado disso o suficiente na igreja. Às vezes não ensinamos lições da vida prática o suficiente. Acho que precisamos ter uma boa doutrina. Acho que isso é importante. Você precisa saber no que acredita e por que acredita, mas não precisa saber disso toda semana. Toda semana, toda semana, toda semana. Você tem que saber como viver. Você precisa saber como viver. Ouça-me, você precisa saber como viver uma vida que vai fazer com que outras pessoas queiram ter o que você tem. E não precisa sair pregando para todo mundo que vê, é só ser um cristão. Você pode ir à igreja, ter um adesivo no carro, um broche escrito Jesus na camisa, uma cruz no seu pescoço e uma tatuagem de Jesus. Pode ter tudo isso, mas sabe, há uma história na Bíblia que eu absolutamente amo. Jesus diz que estava com fome. Ele viu uma figueira à distância e havia folhas nela. Ele foi a ela para pegar algo para comer, mas não havia fruto. Então ele amaldiçoou aquela figueira. E eu sentia pena daquela figueira e eu pensava, não foi culpa dela que ela não tivesse fruto? Mas tem uma nota de rodapé na Bíblia, amplificada na parte inferior, que diz que a figueira, quando tem folhas, ela deve dar frutos. Assim, muitos cristãos têm folhas, mas não têm nenhum fruto. Pregam um adesivo no para-choque, eles vão à igreja, levam a Bíblia para o trabalho para parecerem espirituais, sabe? Eles se afastam de todo mundo na hora do almoço para lerem suas Bíblias. Isso só faz as pessoas odiar até o pensamento de servir a Deus mais do que já odeiam, porque pensam que você não pode se divertir, não pode rir, não pode brincar. Temos que agir normalmente, não como um pecador normal, mas precisamos apenas... Somos pessoas. E quanto mais feliz você for, então mais as pessoas vão querer o que você tem. Amém? Quanto mais gentil você for, mais as pessoas vão querer o que você tem. Quanto mais você fizer por outras pessoas, então mais isso será notado e elas perguntarão sobre isso. E quando você começa a ser gentil com seus inimigos, cara, agora então entramos num território pesado. Agora imagine se alguém no seu trabalho tivesse te tratado muito mal e você fosse esse cristão amoroso que quer servir a Deus de todo o coração, não importa o que custe, e você ouve que o carro da pessoa quebrou e na verdade foi um problema no motor e isto vai levar umas 6 semanas para consertá-lo, e ele terá que andar de ônibus para trabalhar com 3 conexões, e você oferece a essa pessoa que não tem sido legal com você, e eu ficaria feliz em levá-lo e buscá-lo para casa depois do trabalho, mesmo que seja muito fora do seu caminho. Não. Agora você está prestes a estragar o dia do diabo. Deixe-me dizer algo. Romanos 12, 21 é uma das escrituras mais importantes da Bíblia. E ouça, pois isso é muito simples. Nós vencemos o mal com o bem.
Você vê alguém que deveria amar e não liga para ele há 3 anos. Eu não tenho notícias suas há tanto tempo. Andei muito ocupado. Não, você só não quis ligar. A única maneira de ser livre é sendo sincero consigo mesmo. Você não pode ser liberto enganando a si mesmo nem argumentando. Amém? Faça algum tipo de movimento. Sabe, quando comecei a me exercitar, Senhor misericórdia. Eu fui fazendo um programa onde você ia e pegava uma rotina de exercício da academia, ia para casa e fazia por 6 semanas e voltava e pegava outro programa. Eu não entendi muito bem, não me foi explicado, mas me deram 2 treinos e eu deveria fazer um num dia e o outro no dia seguinte. Mas eu não sabia, então fiquei fazendo tudo aquilo todos os dias. Eu estava demorando 1h45. Eu ficava com tanta dor que quando eu sentava no vaso, eu tinha que orar para me levantar. Mas graças a Deus, agora já venho me exercitando há uns 17 anos. Mas então, já o meu marido Dave, ele se exercita há 60 anos. E alguns de vocês dizem, eu gostaria de parecer com Dave quando eu tiver sua idade. Ele não conseguiu, só querendo. Vamos, eu estou tentando ser doce. Salmo 6, do 1 ao 7. Ó Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me discipline e me castigue no teu grande furor. Tenha misericórdia de mim, seja gracioso comigo, ó Senhor, porque sou fraco, desfalecido, murcho. Ó Senhor, cura-me, pois meus ossos estão perturbados. Meu interior, assim como meu corpo, também está extremamente agitado e perturbado. Mas tu, ó Senhor, até quando não falará mais de paz para mim? Volte para o meu alívio, ó Senhor, livra a minha vida. Salva-me por causa do teu amor e misericórdia inabaláveis. Pois da morte não há lembrança de ti. No Sheol, o lugar dos mortos, quem te dará graças? E ouça, estou cansado dos meus gemidos. Toda noite molho meu travesseiro com lágrimas. Eu enxugo meu choro com meu manto. Meus olhos se escureceram por causa da dor. Ele está dizendo que a tristeza afetou sua visão. Vamos, é melhor você ficar feliz até o fim. Salmo 32, 3. Quando mantive silêncio antes de confessar, os meus ossos foram despedaçados pelos meus gemidos durante todo o dia. Uma das melhores coisas para você fazer é se purificar com Deus. Não tenha pecados ocultos em sua vida que fica tentando manter escondido. Arranque isso, jogue fora. A confissão tira isso de você. E tirar isso de você impede que isso te devore. Passamos despercebidos daquela escritura em Tiago que diz: confessai suas culpas uns aos outros para serem curados. Não gostamos de dizer a uma outra pessoa: eu agradeceria se você orasse por mim, eu tenho tido problemas com meu temperamento. Não queremos que os outros saibam. Confessai as suas culpas uns aos outros para serem curados e restaurados. Veja, não mantenha as coisas dentro de você. São os nossos segredos que nos adoecem.
Salmo 32:3. Quando mantive silêncio antes de confessar, os meus ossos foram despedaçados pelos meus gemidos durante todo o dia. Uma das melhores coisas para você fazer é se purificar com Deus. Não tenha pecados ocultos em sua vida que fica tentando manter escondido. Arranque isso, jogue fora. A confissão tira isso de você. E tirar isso de você impede que isso te devore. Passamos despercebidos daquela escritura em Tiago que diz: confessai suas culpas uns aos outros para serem curados. Não gostamos de dizer a uma outra pessoa: eu agradeceria se você orasse por mim, eu tenho tido problemas com meu temperamento. Não queremos que os outros saibam. Confessai as suas culpas uns aos outros para serem curados e restaurados. Veja, não mantenha as coisas dentro de você. São os nossos segredos que nos adoecem.